Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia. Para mais uma aula, sequência dos nossos estudos sobre o livro do Padre Calderon, Prometeu, a Religião do Homem. Na aula passada nós tratamos sobre como o concílio ele diminuiu o conceito de igreja, separando, fazendo uma separação entre igreja e reino de Deus. E nós vamos ver ao longo dessa aula como essa ideia ela está conectada com a outra ideia maior, que perpassa pela relação da igreja com o mundo. É o que nós vamos ver nessa aula de hoje. Nessa aula de hoje nós faremos assim um resumo histórico dessa relação que existe entre a igreja e o mundo, a ordem religiosa e a ordem temporal. E veremos também como foi constituída essa ordem ao longo da história. Então, nós vimos até aqui que o personalismo humanista, consequentemente, ele leva a uma nova concepção liberal do reino de Deus, que nós tratamos na aula passada, e como que uma fórmula, isso vai equivaler ou vai fazer com que os poderes políticos que ansiavam para tomar o controle do mundo, vão ser como que libertados através dessa fórmula. Personalismo humanista, que vai levar a uma nova concepção liberal do reino de Deus, ou seja, separando a igreja do reino de Deus. E como a gente vai conseguir entender ao longo dessa aula, como isso vai aos pouquinhos tomando forma até o concílio, e nesse processo que é longo, aqueles poderes políticos que ansiavam pelo controle do mundo, eles vão sendo liberados. Hoje a gente já vê muito claramente isso. Nós estamos no ano de 2020, a gente já vê muito claramente como esses poderes políticos que ficavam ali querendo assumir o controle total do mundo, como hoje isso já está manifesto. Ou seja, o que nós veremos nessa aula? A doutrina adotada pelo concílio nada mais é do que uma maquiavélica ideologia a serviço dos poderes ocultos que dominam a modernidade. Então, desde o advento dessa chamada modernidade, que já não é tão moderna assim, porque nós estamos falando aqui de algo de mais de 500 anos atrás, Desde o advento dessa modernidade que esses poderes ocultos, eles vêm manejando, Então, são forças ocultas que vêm manejando até chegar ao ponto que nós estamos hoje. Então a gente precisa entender todo esse movimento histórico, esse desenrolar da história. A história, mestra da vida, mais uma vez. Primeira coisa importante, quando a gente pensa nessa relação entre Estado, entre poder temporal e poder religioso. Primeira coisa importante, a gente nunca pode deixar de ter em vista aquilo que nós falamos nas aulas anteriores, os fins do homem, Para que o homem foi feito? Qual é a finalidade do homem? Então, a finalidade do homem é Deus, A nossa inteligência, ela só alcança repouso em Deus. O homem vai ser sempre, nessa vida aqui, ele vai ter sempre esse anseio, esse desejo de Deus, Porque o homem foi feito para a eternidade. O homem não foi feito só para essa vida. Como é que a gente sabe que o homem foi feito para a eternidade? Porque o homem deseja a eternidade. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Desde lá, o mundo pagão, os homens sempre ansiaram, sempre desejaram pela eternidade. Por exemplo, lá no Egito Antigo, os faraós mandavam construir aquelas pirâmides imensas, não é com outra finalidade, porque eles pensavam na vida eterna. Então, aquelas pirâmides eram os túmulos, no qual eles ficariam ali, depois de mortos, esperando, ansiando a sua ressurreição para a eternidade.
Então o homem sempre quis a eternidade. Deus fez o homem para a eternidade. Seria muito cruel de Deus fazer um homem desejando a eternidade e não dar a ele essa eternidade. E é por isso que a nossa alma, né, ela é imortal. Então, esse desejo de Deus, de ter essa felicidade de Deus, esse repouso em Deus, é natural do próprio homem. Então, o homem, os fins do homem é esse repouso em Deus. Esse repouso em Deus se dá pela santidade, pela santificação do homem, né? E depois a vida eterna na presença de Deus, a beatitude eterna. Ora, se este é o fim de cada indivíduo, qual é a função do Estado? O Estado é uma reunião desses indivíduos. A função do Estado não é outra coisa senão colaborar para esses fins. É para isso que o Estado deve existir. O Estado deve legislar em favor desses fins últimos do homem. Santificação do homem, né? E a glória de Deus. Por isso, então, é que todo governante deveria ter como princípio fundamental de seu governo colaborar para essas duas coisas. Crescimento das virtudes de seus súditos, para que seus súditos assim, né, cheguem à santidade. Então, todo governo ele deve colaborar, favorecer, fornecer meios para que seus súditos possam crescer nas virtudes. E desta maneira, chegar à sua santificação. É o contrário do que nós vemos hoje, né? Os governos hoje, eles, ao invés de promover as virtudes, promovem os vícios, né? É exatamente o contrário hoje, né? Segunda coisa, todo governo deve dirigir o povo para prestar devido culto a Deus. É o contrário do que a gente vê hoje também, né? É exatamente o contrário do que a gente vê hoje. São os reflexos da modernidade. Porque no mundo antigo não era assim, né? O mundo pagão, apesar de todos os erros que os pagãos tinham, né? Mas os pagãos, no mínimo, buscavam de alguma maneira, ainda que fosse da maneira errada, né? Mas eles buscavam prestar culto a Deus, aos seus deuses, né? Prestar culto aos seus deuses. Nenhum rei, nenhum governante no mundo antigo se furtava a essa obrigação. Era impensável isso. Então, essa ideia que nós temos hoje, né, de Estado laico, o Estado irreligioso, o Estado que é contrário à religião, era impensável no mundo antigo. No mundo antigo, todos os reis, todos os imperadores, todos os governantes, eles tinham bastante claro de que é necessário esse culto, aos deuses. É claro que no paganismo isso vai degenerando, né, até chegar aos sacrifícios humanos, né, até chegar nos sacrifícios humanos. Mas o que é importante a gente reter aqui nesse momento é que, ao menos, os pagãos reconheciam a soberania de Deus ou da concepção errada de Deus que eles tinham, né? A maioria deles eram panteístas, né? Politeístas, então acreditavam em vários deuses, Deus está presente em todas as forças da natureza, né? Então faziam essa confusão, né? Entre o que é Deus e o que são as coisas criadas por Deus, né? Mas eles reconheciam a soberania de Deus, por isso tinham que prestar culto a Deus. Nenhum general ou nenhum rei ia para uma guerra sem fazer uma consulta aos deuses. Então, por exemplo, na Grécia Antiga tinha o oráculo de Delfos, né? Que era o mais famoso, e a pitonisa lá, a qual eles, todos os generais ou reis, iam consultar, para saber se deveriam ou não, né, fazer aquela guerra. Os romanos também tinham, né? Lá consultavam os augúrios, que eram espécies de místicos, né? Que vinham pelas entranhas dos animais a configuração necessária para saber se deveria ir para aquela guerra ou se não deveria ir para aquela batalha.
Então, isso é para a gente entender, né, como é que os antigos tinham bem claro essa ideia da soberania de Deus. Então, eles faziam templos, pagavam, né, os seus devidos tributos aos seus deuses, né, acendiam lá os incensos a seus deuses, etc. Então, ainda que de forma torta, né, de forma deformada, eles, ao menos essa função do Estado de prestar culto, de fazer com que os seus súditos prestem culto a Deus, ao menos os pagãos conservavam isso, né? Embora não colaborasse para o crescimento das virtudes de seus súditos, né? De modo que no mundo pagão ficava quase que impossível ter um governo, uma governança que tivesse o mais próximo da justiça. Isso é uma consequência do próprio pecado original, né? Que vai afastando o homem das virtudes, pelas fraquezas, né? Das nossas más inclinações. A tal ponto que Platão, filósofo grego, né? Quando escreve, né, a República, a sua obra, a República, ele vai demonstrar que o governante ideal ele teria que ter essas características. Ele teria que ter a sabedoria de um filósofo, né, que compreende as coisas que estão acima dos simples homens, né? Mas, ao mesmo tempo que ele teria essa sabedoria dos filósofos, ele teria que ter também uma outra virtude, que era a virtude da pureza, né? Por quê? Porque era evidente no mundo pagão que essas duas coisas, né, a sabedoria e a pureza, elas nem sempre caminham juntas. E exatamente eles não sabiam isso, né, porque eles não tinham a revelação, mas é exatamente devido às nossas fraquezas provocadas pela queda dos nossos pais, o pecado original. De modo que todo governante, ele, por melhor que fosse, em determinado momento ele acabava caindo nos vícios, né, que a própria natureza decaída do homem exige do homem, né? Então, Platão cai num certo desânimo com relação a isso, né? A menos que os homens sejam sábios e puros, né, de uma virtude inabalável com relação à pureza, esse não vai ter um governo perfeito no mundo, entende? Mas, dessa maneira, Platão, ele meio que antecipava, nessas ideias que ele tinha, né, na República, o governo perfeito, o governo dos sábios, ele meio que antecipava aquilo que seria a cristandade, né? Ele não tinha uma solução para o problema, mas ele via o problema. Mas ele não tinha uma solução, ele não dava uma solução para o problema. A solução para esse problema, ela virá com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai resolver esta questão, fazendo então com que haja uma separação do poder. Então, veja bem, até aqui eu disse que na concepção antiga, né, e depois na visão filosófica de Platão, que está mais próxima da realidade, seria um governo perfeito aquele cujo governante mantivesse em si essas duas características, o filósofo, a sabedoria, né, e ao mesmo tempo as virtudes de uma vida moral, né, e de uma pureza, né, de uma prática casta, né? Então, esse seria, né, o governante ideal. Então, Nosso Senhor vai dar a solução para esse problema dividindo os poderes. Então, ele vai instituir dois ministérios. O ministério sacerdotal, eclesiástico, né, que vai fazer com que estes homens se ocupem daquelas coisas mais elevadas, da sabedoria, né? E ao mesmo tempo ele vai também instituir um outro ministério, que é o ministério puramente político. Então são dois ministérios aqui, né? Então isso aqui é muito importante para a gente entender a relação da igreja com o mundo, através, né, desses dois caminhos. Então o primeiro caminho, o ministério apostólico, esse instituído diretamente por Nosso Senhor.
Então, Nosso Senhor constitui seus apóstolos e dá a eles essa missão, né? De cuidar das coisas e das coisas elevadas e forneceu os meios, né, através da sua vida casta, da sua vida de pureza, né? Essa é uma das razões, né, do celibato, por exemplo, né, que é tão combatido hoje em dia, né? Porque aqui você une, né, aquelas características que Platão tinha visto, né, a sabedoria e a castidade, a pureza, né, que ele via que nos homens era impossível. Mas Nosso Senhor, instituindo os canais da graça, mostra que é possível. Então isso vai estar presente na ordem eclesiástica. Mas ao mesmo tempo que ele institui a ordem eclesiástica, ele deixa a cargo dos homens, né, esse ministério puramente político. E dessa forma, ele vai aliviar os sábios, né, do ministério sacerdotal, do ministério eclesiástico, ele vai aliviar dos encargos das coisas que se relacionam diretamente com o mundo. Então aqui vai haver um equilíbrio, né? Agora, é necessário que ambos os ministérios coincidam e trabalhem para os mesmos fins do homem. Então, nesse sentido aí, né, o Estado instituído, ou o ministério meramente político, ele estaria colaborando com a igreja naquilo que é a função da igreja, promover a santificação das almas, salvação das almas para a glória de Deus. Então, qual seria a função do Estado? A de colaborar para que se concretize esses fins do homem, os quais estão a cargo da igreja, porque a igreja vai fornecer os meios para isso, através, né, dos sacramentos, da Santa Missa, né? E assim, a questão do governo, da governança do mundo sobre esses dois ministérios parece resolvida, né? Ou seja, aquele ministério meramente político colaborando com o outro ministério superior, que é o ministério eclesiástico, para a consecução e para a realização dos últimos fins do homem, né? Então, isso que vai ser a cristandade. A cristandade vai se fundamentar em cima desses pilares aí, né? Dessa divisão de poderes, né? Nosso Senhor deixa claro isso quando ele diz, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? Veja então, mas que ambos ministérios, tanto o eclesiástico quanto o ministério meramente político, compreendam, né, que todo poder vem de Deus. É Deus que estabelece os seus poderes. E como o fim de todo homem é chegar a Deus, né, é repousar em Deus, então o ministério meramente político deve contribuir para que o ministério eclesiástico cumpra a sua função, salvação das almas. Então, até aqui parece que a coisa é bastante clara, né? E foi assim, né, durante o período medieval. Então, para que isso, né, se consumasse, se configurasse, né, foram necessários, primeiramente, né, 300 anos, depois da morte de Nosso Senhor, 300 anos de martírio, né? Os mártires foram, né, sacrificando-se, regando, né, o solo com o seu sangue, para que nós chegássemos então a essa cristandade fundamentada nessa governança com esses poderes divididos. Mais um, né, o poder inferior, que é o poder político, ele é inferior ao poder eclesiástico, e de certa forma é subordinado a esse poder, embora ele conserve em si aquilo que é próprio dele, e que a igreja não deve interferir naquilo que é próprio dele, mas ele deve cumprir a sua finalidade, né, de fazer com que essas almas de seus súditos, elas alcancem a virtude, né, para a sua santificação e a sua salvação. E o Estado
jamais pode se furtar de prestar o devido culto a Deus. Então, daí a gente entende o porquê que a relação entre a igreja e o Estado, ela tinha que ser uma relação confessional. Ou seja, o Estado, ele tinha que professar a sua religião. E qual seria a sua religião? A religião verdadeira revelada por Deus. Se a função do Estado é a santificação das almas e prestar o devido culto a Deus, o Estado não pode prestar culto a falsos deuses. Né? Porque se ele presta culto a falsos deuses, violando o primeiro mandamento, ele não santifica alma nenhuma. Então a relação da igreja e o Estado é uma relação de Estado confessional. Tá claro? Aí começam, né, os problemas a partir de fins da Idade Média, né? É o século XIII para diante. Eu penso que até aqui ficou claro, né? A ideia. Então nós entramos naquele processo revolucionário iniciado pelos humanistas, né? Que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, para não ficar repetitivo, né? Falando novamente sobre a questão dos humanistas, nós vamos entrar aqui no outro ponto, né? Que é a chamada linha média, né? Então, esse negócio da linha média, que é muito, muito presente nos nossos dias de hoje, nos meios tradicionais, né? Assim, a linha média é sempre muito perigosa, porque a linha média, ela parte do princípio, né, de que se deve aproveitar algo da Revolução, mas sempre olhando para a tradição, né? Sempre com um olhar na tradição, como se fosse possível conciliar essas duas coisas, a Revolução e a doutrina, né, católica. Mas isso não é novo, né? Já desde o princípio, quando o humanismo se insurgiu, né, esse humanismo moderno se insurgiu contra a autoridade eclesiástica, já houve, naquele mesmo período, aqueles que procuraram um ponto, né, de interseção entre esse humanismo, né, e a doutrina católica. Então, eu vou citar aqui duas figuras importantes nesse período, para a gente entender. Marcílio de Pádua e Dante. Dante Alighieri. Então aqui são dois pensamentos, né, que buscam de alguma maneira um termo de conciliação. Um pouco mais radical, um outro um pouco mais moderado. Né? Mas o erro dos dois de forma geral é desastroso. Né? Nós vamos ver as consequências. Então, para o Marcílio de Pádua, haveria haver uma subordinação da Igreja ao Estado. Então, observa que eu falei que no medievo, né, o que ocorria, da forma como Nosso Senhor tinha instituído, né, o ministério eclesiástico e o ministério meramente político. O ministério meramente político colaborando com o ministério eclesiástico, com suas funções próprias, né, mas o seu fim último é a colaboração para que as almas se salvem, prestando o devido culto a Deus. Esse que é o objetivo do Estado. Né? E assim foi durante a Idade Média. Agora, com o advento, né, do humanismo e depois de toda a modernidade, né, que se quer um rompimento geral, né,
entre o poder eclesiástico e o poder meramente político, né? Se quer um rompimento geral com isso, vai ter sempre aqueles que vão buscar, né, conciliar as coisas para que esse rompimento não aconteça. Mas vamos fazer isso da forma errada, são chamados linha média, né? Então, Marcílio de Pádua vai propor que a igreja se subordine ao Estado. Então, ele vai inverter, né, essa ordem, né, de que o poder secular, né, o poder meramente político, ele fique acima do poder religioso. É o que nós vamos ver hoje em dia, né? Hoje em dia está assim. Já era proposto já para Marcílio de Pádua. Dante vai propor, né, tentando evitar isso, vai propor um outro meio termo. Mas observa aqui que o Marcílio de Pádua, quando ele propõe que a igreja se submeta ao Estado, né, ele não nega a autoridade da igreja, não. Certo? Esse é um caminho que vai ser percorrido até chegar em Lutero. Mas até aqui não se negava a autoridade da igreja. Só se dizia que a igreja deve estar submetida ao poder do Estado, invertendo aquela ordem, né, da Idade Média. O Dante também não nega a autoridade da igreja, né? Mas ele vai propor que haja uma separação entre a igreja e o Estado. Não chega a ser uma separação laicista, como depois vai se conseguir na Revolução Francesa, né? Simplesmente aqui, para ele, o Estado deveria possuir mais autonomia com relação à igreja. A igreja deveria conceder uma certa autonomia ao Estado. A consequência, né, desses pontos de interseção são sempre, né? A consequência é sempre de concessão, é sempre de conceder alguma coisa, né? O problema do linha média é sempre esse daí. O linha média, ele sempre está concedendo alguma coisa. Vou dar um exemplo claro para vocês com relação ao que nós vivemos hoje, né? A crise, como ela se apresenta hoje para nós, né? O linha média é aquele que quer a missa tridentina, ele não abre mão da missa tridentina, mas ele aceita a missa nova. Então ele está sempre concedendo. Por quê? Porque para ele tem que se buscar aquilo que tem de tradicional, aquilo que é verdadeiro, mas sempre evitar combater o erro, né? Então, essa coisa de abrir mão do combate, de combater o erro, vai fazendo com que o linha média ele vai sempre cedendo. Se ele cede num ponto hoje, amanhã ele vai ceder em 2, depois de amanhã em 3. E assim a revolução se aproveita disso, né? Porque a revolução, ela vive e ela se perpetua no tempo. Ela não tem aquela ânsia, né, de se consumar plenamente naquela mesma geração. Ela avança, né? E o linha média, sem saber, vai concedendo até chegar a um ponto, né, em que ele já cedeu tudo que tinha para ceder. Já está inteiramente, né, dominado, por se dizer assim, né? Então, a partir, né, desse humanismo crescente, né, vai se começar a pensar, então, olha que coisa, né, gravíssima, né? Vai se começar a pensar e se ter claramente, né, uma ideia utilitarista. Segundo a qual a importância da igreja, observa bem, já não é mais, né, o sobrenatural, a santificação do homem, a salvação da alma para a vida sobrenatural, né? Aqui nós já vamos ter um processo de naturalismo muito, muito forte, né? Porque para eles, então, a função da igreja é simplesmente pôr um freio moral a serviço do Estado.
Porque se o Estado funciona por si mesmo, mas sem ter um agente que freie os seus súditos moralmente, esse Estado, ele, de certa forma, ele vai padecer de alguma doença, né? Porque todo Estado tem que estar bem fundamentado numa ordem moral sólida. Então, esse aqui é o pensamento deles aqui, né? A igreja é importante? É. A igreja é muito importante, mas já não é mais para a salvação das almas, para orientar para a vida espiritual. Para esses humanistas aqui, ou para esses, né, linhas médias, a igreja é importante para dar um freio moral no homem. E assim o Estado, né, ele segue de forma sã, né, sem padecer dessas deformidades que são provocadas pelas imoralidades. Então, para eles aqui a igreja é um mero freio moral. É um freio moral. Essa que para eles é a importância da igreja, né? Por isso, ela é importante. Aos pouquinhos, aquelas forças ocultas, né, que queriam tomar o controle da sociedade, tirando a igreja, elas vão se fortalecendo, né? Porque a partir do momento em que a igreja passa a ser vista como apenas é um benefício, mas um benefício, né, secundário, porque ela está a serviço de um bem maior que é o próprio Estado. Já não está mais a serviço, né, da santificação das almas. E o Estado não está mais a serviço também, né, da santificação das almas, para promover a santificação das almas pela colaboração com a igreja. O Estado agora começa a se libertar da igreja, né? Começa a se libertar da igreja. A consequência disso nós vamos ver, né, no atentado de Anani, né, promovido pelo rei da França, Filipe o Belo, contra o Papa Bonifácio VIII, que vai resultar naquela bofetada, né, que o Papa Bonifácio VIII toma. O Papa Bonifácio VIII tinha escrito aquela bula, né, Una Sanctam, na qual ele reafirmava esses princípios da cristandade que eu tinha dito aqui anteriormente, né? Esse duplo ministério que Nosso Senhor instituiu, o ministério eclesiástico, o ministério meramente político, a serviço ou colaborando, né, com o ministério eclesiástico para os fins do homem. Então essa que é a ordem sã, a ordem saudável política do mundo. Então o Papa Bonifácio VIII tinha reafirmado isso, como que dizendo para aqueles reis daquela época, né, é isso daqui que vocês têm que fazer e vocês não querem fazer mais. E a consequência disso vai ser a revolta de Filipe o Belo e a bofetada que ele vai levar. Então isso marca, né, o fim da Idade Média, o fim dessa ordem e o começo dessa rebelião do Estado contra a Igreja, né? E paralelamente a isso nós vamos ver a libertação dessas forças ocultas, desses poderes ocultos que vão dominando, né, a modernidade a partir daí. E o Nosso Senhor disse, né, não se pode servir a dois senhores. E aqui, nesse momento histórico, eles vão começar a tomar partido, né? A força política do mundo vai começar a tomar partido do outro senhor, né? Mamon, o dinheiro, o ouro, né? Daí vão vir todas as consequências, né, que em história a gente já conhece bem, né? O absolutismo, maquiavelismo, né? Depois o mercantilismo, né? Depois a volta do escravismo, né? Tudo consequência disso aqui, né? Então, uma vez que se abandona a Deus, você vai prestar culto para o dinheiro, né? Vai prestar culto diretamente para o Deus, né? Mamon, né? O ouro, o bezerro de ouro. E acontece que o Satanás, príncipe desse mundo, né, que ansiava por tomar o controle do mundo novamente, porque ele tinha o controle do mundo no período antigo, né, na antiguidade, e esse controle que ele tinha do mundo, ele tinha perdido. Nosso Senhor tinha, né, vencido o demônio pelo sacrifício da cruz, e Nosso Senhor desmascarava o demônio, mostrando para os antigos que aqueles que eles pensavam que eram Deus eram demônios. Agora o demônio volta, né? Agora ele volta e ele tem seus agentes que trabalham para isso, né?
que é a sinagoga de Satanás. Bom, aqui, Marcílio de Pádua, subordinação da igreja ao Estado, mas sem negar uma certa autoridade, uma certa importância que a igreja tinha. Ainda que fosse meramente utilitária, ou seja, como freio moral para o melhor funcionamento do Estado. Dante Alighieri, não diz exatamente que deve haver uma subordinação da igreja ao Estado, mas que essas duas esferas elas devem caminhar não mais unidas, mas de forma independente, porém não deixando de reconhecer a autoridade da igreja, mas apenas que a igreja conceda maior liberdade, maior autonomia para o Estado. E a consequência disso vai desembocar em Lutero, que vai rejeitar a igreja, a rejeição da igreja. Até aqui ainda dava certa importância à igreja, A partir de Lutero, rompimento definitivo com a igreja. É o protestantismo, Ao rejeitar a igreja, protestantismo mergulha no subjetivismo. Mergulha inteiramente no subjetivismo. E a pressão contra a Igreja Católica ela vai aumentando. Ela vai aumentando aí. A partir de Lutero ela tende a aumentar. E os teólogos católicos, bons teólogos ainda, eles vão cedendo em alguns pontos que não deveriam ceder. Eles vão cedendo e vão perdendo espaço para a filosofia moderna. Porque uma vez que excluída a igreja na mentalidade protestante, essa mentalidade ela vai se disseminando na Europa, o foco dos debates ele vai perdendo a sua importância teológica. Lógico, Por quê? Porque se dá ao Estado uma importância maior do que a igreja, o foco dos debates não vai ser mais teológico, vai ser político. Entendeu? Então volta a filosofia. Observa bem que nós estudamos antes, que a filosofia ela vem antes, mas ela é aperfeiçoada pela teologia. São os dados da revelação. Autoridade eclesiástica. É o primeiro poder que nosso Senhor institui aqui. Agora, teologia de lado, debate meramente político, volta a filosofia. Só que essa filosofia que volta, ela já é filosofia subjetivista. Ela já não é mais aquela filosofia objetiva, busca da verdade. Agora ela é subjetiva. Então esse aqui vai ser o debate aqui. E os teólogos cristãos, eles vão cedendo espaço. Por quê? As forças ocultas, com o poder do dinheiro, com o poder do ouro, manejando os chefes de estados, que observa como é que a coisa... Para que queria libertar o Estado da igreja? Tirar o Estado da influência da igreja, para que o Estado caísse sobre a influência do ouro. E caindo sobre a influência do ouro, o Estado cai sobre a influência da sinagoga de Satanás. Então, a pressão exercida a partir daí vai ser muito forte, porque eles vão ter as finanças, o poder das finanças, instituindo um novo padrão de relação monetária internacional através dos bancos, sistema de bancos. Aumentando a dependência dos reis aos empréstimos, às dívidas e à usura. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos ver a partir daí como é que essa degradação, ela vai se intensificando mais. Pois não. Então, existe
doutores que dizem que os bancos são os bancos e o controle econômico atual é influência e descendência da Igreja Católica. Tá vendo como é um erro de análise, né? É um erro de análise, né? Porque a Igreja Católica, ela pregava a justa economia, né? Tanto que a estrutura de organização econômica que existia na Europa, né, enquanto o Estado estava submetido, né, à autoridade eclesiástica, submetido que eu digo aqui, eu não quero dizer que o Estado estava 100% submetido, o Estado tinha sua autonomia, né? Isso não se negava. O que eu quero dizer é que o Estado, a função do Estado era colaborar para a função sobrenatural do homem. A função sobrenatural do homem é a sua salvação, né? E seu repouso em Deus, na beatitude eterna. E o Estado tem que prestar o devido culto a Deus. Então o Estado, todo o Estado medieval estava orientado nesse sentido. E a formação da vida profissional de cada indivíduo era em função disso. Por isso é que tinham as corporações de ofício. Então as corporações de ofício eram associações de artesãos, mas era uma associação que não visava apenas a formação profissional do seu aprendiz, né, de ofício, mas visava também a formação como ser humano, visando a prática das virtudes para a sua santificação, entendeu? Então, cada corporação de ofício era especializada numa determinada coisa que se produzia, de modo que o aprendiz, quando ele ingressava naquela corporação, ele ia aprendendo ao longo da sua vida o ofício de forma completa, desde o seu início, passando por todas as suas etapas de produção até a conclusão do produto final. Então, por exemplo, se ele trabalhava construindo objetos de madeira, móveis, né? Ele compreendia o processo todo, desde o princípio. Desde a extração da matéria-prima, preparação da matéria-prima, qual as ferramentas que se utiliza e tal. O que vai acontecer depois, nesse sistema aqui, né, é o sistema de divisão de trabalho, no qual o artesão ele já não domina o processo inteiro mais, ele passa a dominar uma única parte do processo. Entendeu? Então observa bem que a Igreja Católica, nas corporações de ofício, o que se cobrava era o preço justo. Então, cada corporação era especializada num determinado produto, né? E essas corporações tinham associações entre si para que houvesse um controle de preços. Então, por exemplo, se a sua corporação produzisse, né, objeto de madeira e a do outro produzisse objeto de madeira, vocês tinham que chegar num consenso. Então, esse consenso era estabelecido com base no chamado preço justo, né? Ou seja, se calculava o trabalho, a matéria que era empregada naquele trabalho, as ferramentas utilizadas, né, o tempo de produção, não se cobrava um preço justo, né? O que acontece é que nesse sistema no qual o trabalho passa a ser dividido, aqueles que têm o dinheiro, né, eles pegavam dinheiro emprestado com os bancos e eles montavam a sua oficina e contratavam. Então já não formava mais aprendiz e já não formava mais as pessoas, né? Ele contratava pessoas para fazer tarefas específicas, não mais o sistema de produção todo, entendeu? Porque naquilo que você se instrui numa determinada profissão, quando você aprende essa profissão do seu princípio ao seu fim, você vira um mestre naquela profissão, né? E isso também colabora para o seu crescimento como pessoa, como ser humano. Agora, na divisão de tarefas, a sua função, por exemplo, né, imagina, por exemplo, uma fábrica de alfinetes, né? Isso é um exemplo que Adam Smith dá, que é um dos defensores desse sistema de divisão de trabalho. Ele diz assim, né, como é que se produz alfinete? Então, nós vamos ter várias seções aqui. Cada funcionário numa seção. E cada seção responsável por uma etapa do processo. Então, este aqui vai esticar o arame, este outro aqui vai cortar o arame, este outro aqui vai afiar, entendeu? Então, você fica especialista só em esticar arame. Você não sabe fazer o alfinete. Dando um exemplo aqui básico, né? Então, você fica especialista só em... Então, é assim que funciona o sistema de trabalho hoje. O sistema de trabalho hoje funciona assim. As pessoas, elas trabalham numa fábrica, mas elas não entendem o processo todo.
Elas trabalham numa função específica. E essa maneira de se lidar com o desenvolvimento do trabalho, ela é muito mais rentável, né? Porque se produz muito mais em muito menos tempo. E aí você pode fazer com que o preço seja menor. E aí você quebra a corporação de ofício, porque a corporação de ofício com preço justo, né? Agora, se você trabalha em série, com divisão de trabalho, você vai ter seus funcionários pagando um salário para eles fazerem só aquilo, eles nunca vão se especializar na profissão e você vai ser sempre o dono daquela oficina. Se o seu funcionário não quer aquele salário, você manda ele embora, põe outro para fazer a função dele, né? E aí você domina todo o sistema de produção. Isso era chamado manufatura. Depois isso vai ser aperfeiçoado pela maquinofatura na Revolução Industrial. Mas aí quebra a ordem, né, econômica que havia no sistema medieval. E esse modelo, né, de divisão de trabalho, que é defendido pelos liberais, né, o sistema de liberalismo econômico, que hoje se chama capitalismo, né, é ele justamente que vai favorecer o sistema usurário dos bancos. Porque da onde que vai vir o dinheiro para o investimento para esse negócio, né? Através do endividamento com os donos de banco. Entendeu? Então isso já é uma quebra da ordem católica. Isso não tem início na ordem católica. Isso tem início sim na sinagoga de Satanás, né? Que é os males que o mundo padece hoje. Porque depois do liberalismo econômico, né, a consequência dele na Revolução Industrial vai ser o socialismo, onde vai chegar na Revolução Comunista. Entenderam? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.